interpelá-los deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Concedo a palavra por até 20 minutos ao senhor Flávio Mantovani. Primeiramente, é um prazer muito grande estar com vocês aqui discutindo hoje sobre a questão da causa animal. Eu que sou advogado lá de Maringá, no Paraná, participo também ativamente dando assessoria jurídica voluntária para mais de 80 ONGs, não só no meu estado, mas também fora dele. Sou também, como alguns que estão aqui, um protetor de animais, tenho meu pequeno abrigo onde participo, mais alguns outros que eu também dou meu auxílio. Então, para mim é muito importante estar aqui no dia de hoje falando sobre um tema tão importante como esse, e é claro, em nome aqui dos pequenos municípios do país, que é onde você observa que a proteção animal e as leis que hoje nós temos para a defesa dos animais, infelizmente não existem. Bom, agradecendo aí o presidente, o deputado Ricardo Zago, também o relator, o senhor Ricardo Trípoli e os demais membros. Muito obrigado ao senhor Arnaldo Jordi pelo convite, o requerimento, para a gente estar participando aqui hoje. E, primeiramente, a gente começa dizendo o quê? Dessa grande importância que é a CPI, às vezes, algumas pessoas que estão lá de fora da proteção animal não sabem a tão diferença que vai fazer isso. Por quê? A partir desse momento, eu acho que a sociedade brasileira, pelo menos não toda, mas uma parte dela, acaba se conscientizando que a proteção animal não é só uma bobagem. Não é só um pequeno grupo de pessoas que tem a missão de defender os animais, mas sim toda a sociedade começa a discutir o assunto. E isso é muito importante. E importante também é a gente sempre dizer que os protetores dos animais, as pessoas que começaram com esse movimento, não só aqui, mas em todo o mundo, são pessoas, sim, que dedicam parte das suas vidas, que pagam do seu bolso para poder fazer a defesa dos animais. São como agentes públicos não remunerados. E essas pessoas que dedicam as suas vidas para defender os animais e não ganharem nada, ainda, deputado, pagam do bolso para fazer esse trabalho de defesa animal. Então é muito importante quando a gente vê o poder público se movimentando para poder mexer e mudar a causa dos animais. Bom, como o tempo aqui é curto, a gente vai logo ao que interessa, né? E eu queria dizer aqui que a crueldade dos animais aí se espalha por todo o Brasil e é motivada principalmente pela falta de conhecimento da população. Quando nós fazemos algumas palestras em cidades do interior, seja em qualquer estado, quando você fala para as pessoas, seja num grupo pequeno ou num grupo grande, que existem leis de proteção animal, que nós temos as leis para isso, as pessoas acham que essas leis não existem. A população não sabe que essas leis existem. E também o gestor público, quando você fala com um prefeito ou um vereador que participa da reunião também, junto com a gente, essas pessoas também não sabem que essa lei existe e falam para as pessoas do município que aquelas atitudes voltadas à proteção animal são meros favores em que o gestor está falando para as pessoas. Ou seja, olha, eu vou até castrar alguns animais aqui, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso, mas eu vou fazer por quê? Eu vou fazer porque eu sou legal, porque eu sou bonzinho. E é complicado, porque essa falta de conhecimento, a população própria não consegue cobrar um prefeito, não consegue cobrar um vereador, e quando essas próprias pessoas, o prefeito, os vereadores, não sabem que existe essa legislação para a defesa dos animais, a coisa acaba caindo no esquecimento. E aí sim, a figura do protetor dos animais, aquele que vai a fundo, reclama e briga, acaba sendo taxado de louco. Então, acho que é muito importante essa informação chegar também aos pequenos municípios. Quando a gente vai numa capital grande, como Curitiba e outras, a gente vê que as pessoas estão mais antenadas, as pessoas sabem que tem sim uma legislação que protege os animais. E é claro, a omissão do poder público também tem como causa essa falta de conhecimento da população. Porque quando a população não sabe que existem leis e não sabe como se público, a coisa acaba não andando e a omissão acontece. E isso é direto. Bom, para falar aqui entre os municípios, né, também tem aquela questão que a polícia, quando você liga num 190, eu acho que as pessoas que estão ligadas à causa animal sabem o que eu estou dizendo, quando você tem um caso de um cavalo sendo espancado, esfaqueado, ou um cachorro, um gato, ou qualquer tipo de animal, passando por uma situação de emergência que se faz necessária a presença da polícia, em quase 90% dos casos, quando a pessoa aciona o 190, o próprio atendente da Polícia Militar não sabe das leis de proteção animal e acha que
a Polícia Militar não tem a obrigação de atender. É claro, nós acreditamos que deve sim haver uma hierarquia quando você tem um caso com uma pessoa, sei lá, sendo assaltada ou algo nesse sentido. Às vezes o atendente fala, olha, nós temos tanta gente para tomar conta aqui, a gente não vai tomar conta de bicho. É claro, eu acho que deve se respeitar uma hierarquia, mas também se colocar na fila de atendimento da polícia a questão dos maus tratos aos animais. E isso que eu digo não é só contra prefeituras, ouvidorias, contra as câmaras municipais. A gente, infelizmente, encontra isso também na Polícia Civil, na Polícia Militar, onde as pessoas não querem receber, não querem fazer um boletim de ocorrência, não querem fazer um termo circunstanciado. Por quantas vezes eu fui acionado em nome da OAB para chegar nas delegacias, conversar com o escrivão e falar que não, que bicho não é só coisa, porque a pessoa fala, não, mas o animal, ele é da pessoa, ele é um bem da pessoa. Então, se a pessoa está matando, mutilando, esfaqueando, chutando aquele animal, o atendente ali ou o escrivão fala, não, eu não vou atender porque o animal é dele, eu não posso, é uma coisa dele, eu não posso interferir na vida dele. Ele fala, olha, nós temos leis, se você não fizer um atendimento, você não receber denúncia, tem um crime de prevaricação, enfim, depois de arrumar aquela grande confusão com a pessoa, acaba se fazendo o termo circunstanciado. Até as pessoas aqui que são de Brasília, Curitiba, São Paulo, das grandes capitais, quando a gente fala isso, acha que a gente está ficando maluco. Mas é verdade, quando você vai nas pequenas cidades do interior, você não encontra esse respaldo do poder público, você liga numa polícia e você não é atendido. E isso é muito sério. Eu acho que a causa animal, ela começa, claro, nos pequenos municípios. Então nós temos aí, tanto casos no Paraná, em São Paulo, na Bahia, por exemplo, até esses dias, até o Dr. Anderson Furlan e o Ricardo Izar já pegaram também uma cópia de um folder onde a Secretaria de Saúde orientava os cidadãos a matar os animais que possivelmente estariam infectados aí com o vírus da leishmaniose. Olha só, então a própria Secretaria de Saúde orientando com cartaz lá, né, um folder escrito bem grande nele, que é interessante a pessoa descartar os animais. Olha só a que ponto nós chegamos. Então, se você tem um município como a Secretaria de Saúde, com pessoas que estão ali, que seriam para entender de leis, fazendo um tipo de material como esse, mandando descartar animais, então a gente vê que realmente nos pequenos municípios a coisa é bem feia. Bom, e além, é claro, desse fato desses animais aqui, a gente fala com essa falta de informação da própria população. E nós temos outro caso muito sério também, que eu gostaria de trazer para vocês aqui da CPI, que é o caso das carroças, que são os veículos de tração animal que circulam por todo o país. Então nós temos até um certo comodismo da população quando se fala nisso, e ainda mais nos pequenos municípios, porque se acha bonito observar uma criança, você pega ali uma carroça passando com um cavalo maltratado, às vezes com um peso excessivo, e pilotando aquela carroça você tem uma criança, ou duas, ou três, com 8, 10 anos de idade, e na nossa ONG lá em Maringá nós fazemos questão de conversar com essas crianças, né? E você pega essas crianças, 100% delas estão fora da escola, né? Contrariando aí o ECA, 100% dessas crianças estão se envolvendo em pequenos delitos, estão na rua à mercê aí de drogas, bandidagem, enfim, estão aí fazendo uma escola para que no futuro possam, quem sabe, até virarem bandidos. E a gente vê o comodismo da própria população, polícia militar, a gente vê conselhos tutelar, enfim, o poder público muitas vezes olha essa situação, não dá bola nem para o cavalo e nem para essas crianças que estão em cima dessas carroças. E a gente vê que isso é um fato que acontece todo dia e até um comodismo. Olha, é melhor essa criança ficar lá no lugar dela com aquele cavalo sofrendo do que a gente ir lá e tentar resgatar ela para uma nova realidade. Esse também, é claro, é um grande assunto. E as pessoas dizem, olha, mas no tempo do meu avô era assim. Eu vejo pessoas, quando se fala em proibição de carroça, nos pequenos municípios, falam, mas se não está maltratando o cavalo, não faz mal. Ele nasceu para fazer isso, ele nasceu para essa finalidade. Então, esse tipo de desculpa que a gente escuta aí em pequenos municípios, né? E é claro, a sugestão que eu deixo aqui, e peço para o deputado e para os senhores para que possam analisar, para que ao final dessa CPI, se haver a possibilidade, é claro, fazer algum tipo de documento que seja de cima para baixo, para poder informar a todos esses municípios, não só a Polícia Militar, Polícia Civil, mas também o Ministério Público, as prefeituras, os vereadores, enfim, todos os órgãos envolvidos aí na causa animal, de uma maneira ou de outra, dessas leis que nós temos e também, é claro, dos resultados positivos
aqui nessa CPI. Eu acho muito importante isso. É até esquisito uma pessoa vindo do interior para cá pedir aos senhores para que se faça uma informação a quem deve saber de leis, né, para que se fale novamente sobre as leis para essas mesmas pessoas, que infelizmente as pessoas que deveriam ter a lei na ponta da língua e fazer cumprir a coisa, não estão fazendo com que isso aconteça. Então, é um pedido até certo ponto, eu acredito que seja simples, né? Não solicito a criação de nada novo, deputado, né? Apenas que, de uma maneira ou de outra, ao final da CPI, se houver a possibilidade, que fosse feito um comunicado a todas as prefeituras, às câmaras de vereador, também as secretarias envolvidas com o meio ambiente, secretarias de saúde, pessoal de vigilância, enfim, todos os envolvidos na proteção animal, de uma maneira ou de outra, e na fiscalização, que fosse informado dessas leis e também, é claro, aqui do sucesso e dos assuntos que foram pautados aqui nessa CPI. Agradeço, Dr. Flávio Mantovani, e passo a palavra por 20 minutos ao Dr. Juiz